Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês aqui em Valparaíso para saudá-los e pedir a Deus suas bênçãos sobre cada um de vocês. Nesta noite, não me acompanha Miguel, ele está muito ocupado hoje e está lá com os ministros, reunido lá em Santiago do Chile, mas trago saudação da parte do nosso amado irmão Miguel Bermudes Marim. Recebam saudações da parte dele, os quais trago em seu nome. Para essa ocasião, temos o tema A Fonte da Água da Vida, para o qual vamos ler em Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Vamos ver aqui. Essa é uma passagem muito formosa. Vamos começar no versículo 1 até chegarmos aí. Diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Conforme essa escritura onde nos diz, a quem tiver sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água da vida. Conforme essa pergunta, encontramos que há a oportunidade de tomar da fonte da água da vida e viver eternamente, pelo qual necessitamos conhecer o mistério da fonte da água da vida. Cristo é a fonte da água da vida. Por isso é que ele diz: a quem tiver sede, eu lhe darei gratuitamente da fonte da água da vida. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, nos diz: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Há a oportunidade
para o ser humano de vida eterna. E para isso, Ele nos oferece a oportunidade de tomar da água da vida eterna. Cristo, nosso amado Senhor, em São João capítulo 4, se encontrou junto ao poço de Jacó, e nos diz a história bíblica da seguinte maneira. Diz, vejam vocês, falando sobre Jesus, diz, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Aquele lugar, a herança que Jacó deu ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Onde estava a fonte de Jacó? Na herança que Deus deu, a herança que Jacó deu ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Ou seja, que era como a hora das 12 do meio-dia. A primeira hora é de 6 às 7 da manhã, a segunda hora é de 7 a 8, a terceira de 8 a 9, a quarta de 9 a 10, a quinta de 10 a 11 e a sexta de 11 a 12. E estava ali Cristo, vamos dizer ao meio-dia, diz que era como quase a hora sexta, vindo uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe, Jesus disse-lhe, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela não conhecia o dom de Deus que estava manifestado em carne humana ali, na pessoa de Jesus. Não conhecia esse dom ministerial. E ele disse, se conheceras quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aqui Cristo oferece a água de vida eterna a esta mulher samaritana. Depois encontramos Cristo
sendo ele o portador dessa água de vida eterna, pois ele disse, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu pedirias a ele ou dele, e ele te daria. Quem é que dá essa água de vida eterna? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. Encontramos no capítulo 7 de São João, versículos 37 em diante, capítulo 7, versículo 37 em diante, onde Jesus Cristo chegou no último grande dia da festa, diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui vejam vocês que é Cristo quem tem a água de vida eterna. Cristo é quem tem essa água de vida eterna, que é o Espírito Santo. Temos a água como tipo e figura do Espírito Santo. Temos a água também como tipo e figura da Palavra de Deus para cada era e para cada dispensação. E temos a água também como tipo e figura de povos, nações, línguas e reis. Agora, aqui nessa passagem, onde nos fala de água de vida eterna e de uma fonte de vida eterna, essa fonte de vida eterna é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E seu Espírito é a água de vida eterna, que Ele dá a todos os crentes nele que lavaram os seus pecados em seu sangue, o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. E vem o Espírito de Cristo a essas pessoas como a água de vida eterna da fonte da vida eterna. E assim Cristo nos dá do seu Espírito Santo água de vida eterna para viver por toda a eternidade. E assim oferece, ou assim opera, o novo nascimento prometido por Cristo aos crentes nele, do qual falou a Nicodemos dizendo, em verdade te digo que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É quem não nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar no corpo místico de Cristo como parte do corpo místico de Cristo, porque se nasce no corpo místico de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, por meio de crer em Cristo, lavar nossos pecados, o sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim se produz o novo nascimento em cada um de nós. E isto é tomar da fonte da água da vida eterna. E assim viveremos por toda a eternidade. Porque estamos tomando da água de vida eterna, da fonte da vida eterna que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como o Espírito Santo está representado na água que sai da fonte da vida eterna, para assim tomar dessa água e viver eternamente. Porquanto quem crê em Cristo como seu Salvador lava seus pecados, o sangue de Cristo recebe seu Espírito Santo, tomou da água da vida eterna. E
já tem vida eterna. Diz Cristo, em São João capítulo 6, versículo 40, diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Agora, para o tempo final, ou seja, para o último dia, que é o 7º milênio, porquanto um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, e versículo 4, para o último dia, temos a promessa da plenitude do Espírito Santo para todos os filhos e filhas de Deus. E assim estaremos tomando da água da vida eterna em toda a sua plenitude, para ser transformados e ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, antes de nós sermos transformados e estar em corpos eternos, corpos glorificados, e estar à imagem e semelhança de Cristo com vida eterna. E assim todos estaremos com vida eterna no último dia, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, lhes disse também que a água é tipo também da palavra de Deus para cada era e para cada dispensação. E agora, para o último dia, assim como foi em tempos passados, primeiro se tomou a água da palavra da mensagem divina correspondente à era em que a cada um correspondeu viver, e depois receberam a água do Espírito Santo. E para o último dia estaremos também tomando da água em forma de palavra de mensagem, a mensagem da dispensação do reino, o evangelho do reino, que é a mensagem e para a era da pedra angular, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, e Cristo sendo a fonte da água de vida eterna para o último dia, ao recebê-lo e receber sua palavra, receberemos também no último dia a plenitude do Espírito de Cristo, a plenitude do Espírito Santo, a plenitude da água da vida eterna. E entraremos a vida eterna com o corpo eterno, para viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim é como para o último dia, nós temos a oportunidade de estar tomando da água da vida eterna, que vem da fonte da vida eterna, que é Cristo, tomar dela em forma de mensagem para depois receber em forma do Espírito Santo a água de vida eterna e ser cheios da plenitude de Cristo neste último dia e ser transformados e raptados neste tempo final. Recebemos as primícias do Espírito, que é a água da vida eterna do Espírito Santo, é a água da vida eterna, e agora para o último dia receberemos em toda a sua plenitude. Isso é para todos que têm as primícias, para o último dia terão também a plenitude do Espírito de Deus, porque estaremos tomando da água da vida eterna, que vem da fonte da vida eterna, e Cristo é a fonte da vida eterna. Por isso, João Apóstolo, ou João Batista, quando esteve pregando e falou sobre quem viria depois dele, ele disse,
no capítulo 3, versículo 11 em diante de São Mateus, capítulo 3, versículo 11 ao 12 diz: eu, na verdade, vos batizo em água para arrependimento, mas quem vem após mim, cujo calçado não sou digno de levar, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Quem batiza com Espírito Santo e fogo? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda. Vejam vocês, a fonte da água da vida eterna, para dar da água da vida eterna a todos os crentes que o receberiam em sua primeira vinda, e a obra da sua primeira vinda, a obra de redenção na cruz do Calvário, para todos os crentes em Cristo em sua primeira vinda e sua obra de redenção na cruz do Calvário, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo. A promessa é que receberão as águas do Espírito Santo, serão batizados com o Espírito Santo e fogo, com as primícias do Espírito. E para o último dia, para a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, Cristo continua sendo a fonte da água da vida eterna. E para todos os que o estarão recebendo e estarão crendo em sua vinda, a promessa é que serão batizados com o Espírito Santo e fogo em toda a sua plenitude, porque Ele é a fonte da água da vida eterna. Para assim nós sermos batizados com o Espírito Santo em toda a sua plenitude e ser transformados e entrar à vida eterna com um corpo eterno. Agora, quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo, já entramos à vida eterna. Temos um corpo teofânico eterno da sexta dimensão. Já estamos em vida eterna, mas o nosso corpo físico ainda está em dimensão de luz, tempo e matéria, tem vida eterna. E por isso é que, se continua passando o tempo e passasse 100 anos, muitos dos nossos corpos morreriam, porque nossos corpos físicos não têm vida eterna. É um corpo mortal, corruptível e temporário. Mas nossa alma e nosso espírito teofânico têm vida eterna. E agora falta, com a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é a fonte da água da vida eterna, em sua segunda vinda, como foi em sua primeira vinda, agora em sua segunda vinda, para nos dar do seu Espírito, nos dar da água de vida eterna em toda a sua plenitude, para ser transformados e raptados nesse último dia, para que o nosso corpo físico entre à vida eterna, seja mudado, transformado em seus átomos e seja vestido de imortalidade, e assim tenhamos uma roupa, uma vestimenta imortal, e sejamos assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse tempo final, na etapa mais importante do programa divino. Estamos no tempo onde todos temos a oportunidade de tomar da água da vida eterna, tomar do Espírito Santo ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E depois receber a fonte da água da vida eterna em sua segunda vinda, para receber dessa fonte da água da vida eterna, receber o Espírito Santo em toda a sua plenitude no último dia, para o qual o programa divino que ele realiza em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, produzirá a bênção da plenitude do Espírito Santo para todos aqueles que receberam as primícias ao receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E depois, para o último dia,
recebendo também Cristo em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, terão direito de receber a plenitude do Espírito de Deus e ser transformados e ter o corpo eterno, o corpo novo. Assim como receber a Cristo como nosso Salvador em sua primeira vinda e lavar nossos pecados em seu sangue, vejam vocês, recebemos o Espírito de Cristo e assim recebemos um Espírito teofânico, um corpo teofânico da sexta dimensão. E para receber o corpo eterno que Ele prometeu para todos nós, a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tomando da água da vida eterna como mensagem, nos dará a oportunidade de tomar da água da vida eterna como Espírito Santo em toda a sua plenitude para ser transformados, para ter a plenitude de Deus manifestada em nós e ter um corpo eterno, todos nós, e ser assim a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho da fonte da água da vida. E todos nós, neste tempo no qual vivemos, temos a oportunidade de tomar dela para viver eternamente. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Há fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o Espírito Santo em forma de palavra para nós recebermos a palavra e para assim depois receber a água da vida eterna em forma de Espírito Santo em toda a sua plenitude, para continuar vivendo sem ver morte, mas recebendo uma transformação dos nossos corpos. E assim, todos estarão à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A fonte da água da vida. Quem é a fonte da água da vida? É Deus. E Deus manifestado em carne humana em toda a sua plenitude, na vinda do Messias 2000 anos atrás, era ali no meio do povo hebreu a fonte da água da vida eterna, porque nele estava a água da vida eterna, o Espírito Santo, manifestado em carne humana, o Espírito que receberia os que creriam nele. Por isso Cristo falou sobre do Consolador que viria, do Espírito Santo, o qual os guiaria a toda justiça e a toda verdade. São João nos fala essas coisas no capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 12 ao 15. Vamos ler alguns lugares para que tenhamos o quadro claro onde diz. Capítulo 14, versículo 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E no capítulo 15, versículo 26 nos diz também, Cristo, da seguinte maneira: Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estáis comigo desde
o princípio. E no capítulo 16, versículos 12 ao 15 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Depois, no livro de Atos, no capítulo 1, diz, capítulo 1, versículos 4 em diante, diz, e em certa ocasião estando, vamos ver, vamos começar no versículo 1, diz, do livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Deu mandamento pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo era quem estava em Jesus manifestado e era o Espírito Santo quem falava por meio de Jesus. Era a manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Deus em carne humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Perdão. Continua dizendo, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. A qual disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqui podemos ver a promessa de Cristo aos seus discípulos, da qual fala aqui São Lucas, que é quem escreve este tratado, este livro dos Atos. E depois encontramos que 10 dias depois que Cristo subir ao céu, 10 dias depois disso, chegou o dia de Pentecoste, onde o povo hebreu realizava uma grande festa, e nesse dia veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas. E se atualizou a festa do dia de Pentecoste, se atualizou na vinda do Espírito Santo, produzindo novo nascimento de 120 pessoas ali, nessa manhã, nessa quarta vigília, pois foi de 6 a 9 da manhã que tudo isso aconteceu. Ou seja, a chegada do Espírito Santo e depois a primeira mensagem pregada por São Pedro no dia de Pentecoste. E agora vejam vocês como isso é tipo e figura do tempo final, onde os escolhidos receberão a plenitude do Espírito Santo. Será na quarta vigília de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. E vejam vocês, o dia de Pentecoste foi o dia 50. Portanto, temos que conseguir o 50, que corresponde à plenitude do Espírito de Deus. Necessitamos conseguir esse 50 e somente há um 50 aí na Escritura que corresponde
a promessa da plenitude do Espírito de Deus para o último dia. E esse é o ano 50, o ano do jubileu, onde cada um regressava à sua terra, à sua herança e à sua família. Se encontra em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, e isso será atualizado no último dia para os escolhidos de Deus que estarão nesse dia, ou seja, nesse ano de Pentecoste atualizado, e se requer que tenhamos uma era que corresponda ao ano 50, ao ano de Pentecoste, ou seja, ano de jubileu. Porque ano 50 é ano de Pentecoste, assim como dia 50 é dia de Pentecoste. E o dia 50 é um dia festivo, assim como também os dias sétimos são dias festivos no meio do povo hebreu. Mas quando caía um evento importante como a ressurreição de Cristo, ou outros eventos importantes, esse dia também era um dia festivo no meio do povo hebreu. E o dia de Pentecoste era um dia muito importante, porque era um dia onde se cumpria o tempo correspondente para a festa do dia de Pentecoste. E quando se trata do ano de Pentecoste, pois a festa é maior. Se lá se recebeu as primícias do Espírito no dia de Pentecoste, no ano de Pentecoste, a promessa é a plenitude do Espírito de Deus. Vem que encontramos o número 50, agora não é do dia, mas do ano. 50, o ano de Pentecoste, que ao ser atualizado, será na era da pedra angular que cai no ano 50 de Pentecoste. E vejam vocês, no meio do povo hebreu se guardavam a cada 7 anos, o ano 7º era ano festivo, era ano de repouso e de descanso para toda a terra. E assim transcorria 49 anos, onde obtinham 7 anos de descanso para toda a terra, e depois chegava o ano 50, que se tornava o ano número 8 festivo para o povo hebreu. E já nesse ano número 50, que dos anos festivos se tornava o número 8, era o ano onde cada um regressava à sua herança, e cada herança regressava ao seu dono original, e cada pessoa regressava à sua família, e vinha uma restauração da herança dos filhos do povo hebreu. Como virá uma restauração da herança de Deus a todos os filhos e filhas de Deus no ano 50, no ano do jubileu, atualizado no último dia. É atualizado nesse ano 50 na era da pedra angular e na dispensação do reino para todos os escolhidos de Deus. E depois será atualizado para o resto dos seres humanos que têm seus nomes escritos no livro da vida, será atualizado depois do reino milenial. Mas para os escolhidos de Deus, porquanto eles estão em um campo espiritual e nele se cumprem festas, se atualizam festas no campo espiritual. Vejam, antes de chegar à eternidade depois do reino milenial, para nós chega neste tempo final. Porque em nós se reflete a eternidade, se reflete na era da pedra angular. Por isso a era da pedra angular é a era eterna, que reflete a eternidade. E, consequentemente, todos que estarão na era da pedra angular e têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, tomam no último dia da fonte da água da vida. Recebe a fonte para depois poder tomar dela. E receberão a plenitude do Espírito de Deus
no último dia. E todos seremos transformados e estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim seremos restaurados à vida eterna, tudo que perdeu Adão e Eva na queda, seremos restaurados a toda a herança divina que Adão e Eva perdeu na queda, mas que neste tempo final será restaurada a todos os escolhidos de Deus, aos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo como herdeiro de Deus, no último dia, depois de já ter realizado sua obra de redenção na cruz do Calvário, no último dia, no sétimo milênio, e na era da pedra angular, sai do trono de intercessão e reclama tudo que ele redimiu com seu sangue precioso para trazer a restauração de todas as coisas a todos os filhos e filhas de Deus e ser restaurados à vida eterna com o corpo eterno e ser restaurados à herança de Deus em toda a sua plenitude e ter um corpo eterno, um espírito eterno e nossa alma viver eternamente nesse corpo teofânico eterno e nesse corpo físico eterno também, que será um corpo físico interdimensional, no qual viveremos por toda a eternidade à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante a fonte da água da vida, porque é a fonte da água da vida eterna, para poder tomar dela e viver eternamente. Durante as eras passadas, recebemos vida eterna, mas quanto ao corpo físico, o corpo físico, vejam vocês, não recebeu vida eterna e por isso estiveram morrendo os corpos físicos de todos os filhos e filhas de Deus das eras passadas. Mas para o último dia, receberemos vida eterna fisicamente também. Receberemos uma transformação dos nossos corpos e então teremos o corpo eterno e estaremos com vida eterna em nossa alma e em nosso corpo também, para viver por toda a eternidade com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante a primeira e segunda vinda da fonte da água da vida. Jesus Cristo, nosso amado Salvador, o Cordeiro de Deus em sua primeira vinda e o leão da tribo de Judá em sua segunda vinda. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, dando testemunho da fonte da água da vida. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, a fonte da água da vida, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos recebamos a plenitude do Espírito de Cristo, sejamos todos transformados e tenhamos o corpo eterno e vivamos por toda a eternidade. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a fonte da água da vida eterna. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores. Deixo novamente conosco ao ministro aqui presente para continuar, reverendo Sérgio. O deixo com todos nós nestes momentos para continuar e finalizar assim, conforme a como está programada esta atividade, e passar
as demais coisas que tiverem assim programadas. Assim que Deus abençoe, que Deus os guarde. E recordem, sempre tomando da água da vida eterna. Sempre tomando da fonte, que é Jesus Cristo, sempre tomando de Jesus Cristo da fonte, da água da vida eterna. Que Deus abençoe e passem todos muito boa noite.